Queridos Haris, Caia e Irene, como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Qual foi a primeira perspectiva da igreja? A igreja foi constituída primeiro por quem? Em seguida, qual foi a dimensão que a igreja tomou? Ela foi só nacionalista ou ela se torna universal? Ou, como diz aí a tradição católica no sentido de universalidade? Essas e outras perguntas estão aqui nesta lição. Texto em classe, Atos 10, 1 ao 8, 21 ao 23, 44 ao 48. Palavras-chave: igreja, estrangeiros, gentios e salvação. Introdução. O capítulo 10 de Atos marca um divisor de águas na história da igreja. Até este momento, o evangelho havia sido anunciado quase exclusivamente aos judeus e prosélitos, ou seja, prosélitos, aqueles convertidos ao judaísmo. No entanto, a narrativa da conversão de Cornélio, um centurião romano, demonstra que o plano de Deus sempre incluiu os gentios, etne, no propósito da salvação. Aqui vemos a expansão da eclesia, a comunidade dos chamados para fora, ultrapassando fronteiras étnicas, culturais e religiosas. Então, as duas perguntas já estão aqui respondidas na introdução, porque é isso que vai tratar a lição. Engraçado que no Antigo Testamento não é usada a palavra etne para Israel. Israel, quando vai ser usada a palavra povo, ou povo de Israel, ou apenas povo, é sempre laós. Etné e outras expressões não são usadas para Israel, mas laós. Então, etné é usado geralmente para gentios, para povos que não pertencem a Israel, e é nesse capítulo que vamos tratar, ou que Deus tratou através dos Atos, a história da igreja saindo do âmbito judaico e entrando agora no mundo dos gentios. A história mostra que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas, revelando que a soteria, a salvação, libertação é oferecida a todos os que creem em Cristo. Pedro, um judeu, entra na casa de um estrangeiro, Xenos, algo impensável, segundo os costumes judaicos, e testemunha o agir soberano de Deus. Quando ele volta, que ele vai dar satisfação, ele fala categoricamente para o pessoal, eles receberam a mesma coisa que nós recebemos. Então, quer dizer, vai brigar com Deus, vai contender com Deus. Foi ele que fez a mesma obra, foi ele que fez o mesmo tratado, que fez conosco, fez com eles. Primeira grande sessão, a revelação de Deus aos gentios, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano, é descrito como um homem piedoso e temente a Deus. Você vê que ele tem as mesmas características que um judeu piedoso, da esmola e tal. A expressão temente a Deus traduz o termo grego phopoumenos ton theon, que significa os gentios simpatizantes do judaísmo, mas que ainda não eram prosélitos, ou seja, eles não eram convertidos à religião judaica ou ao judaísmo. Na visão, um anjo ordena que Cornélio mande chamar Pedro. Esse episódio demonstra que Deus estava preparando o coração dos etné para receber a mensagem do Evangelho. A iniciativa da salvação parte sempre de Deus, que revela o seu plano e guia seus servos para cumpri-lo. A ação é de Deus e a gente aceita, a gente recebe, é claro, né? Então a gente percebe o quê? Que Deus está abrindo as portas para as nações se converterem, aceitarem a Jesus e terem aí as suas vidas salvas. A experiência espiritual de Pedro. Enquanto Cornélio recebia a visão, Pedro também tinha uma experiência espiritual singular. Ele vê um grande lençol descendo do céu com animais impuros e comuns.
Ao ouvir a ordem divina, levanta-te, Pedro, mata e come, ele reage, jamais, Senhor. O termo comum no grego é koinós, que significa algo profano ou não consagrado. Deus então ensina a Pedro que não deveria considerar comum ou impuro a catartos, aquilo que ele purificou. A visão simbolizava a inclusão dos gentios no plano divino, mostrando que a barreira cerimonial entre judeus e não judeus seria quebrada. Mas a gente vê isso já no Antigo Testamento. Serei buscado por um povo que não é meu povo. Você tem lá reminiscências de Deus se abrindo para um povo que não pertence ao seu povo, aos escolhidos. E agora essa salvação vai vir para os gentios, para todas as raças, tribos, línguas e nações, e Deus vai quebrar essa barreira logo a partir de quem? De Pedro, né? Do Pedrão. Então é ele que vai ter essa visão. Realmente ele nunca comeu nada impuro, como ele mesmo diz, nada comum. E o Senhor diz: não chame aquilo, o impuro, aquilo que eu purifiquei. Então, gente, é claro que quando Deus vai salvar, por isso que eu falo, eu falei às vezes, falei já em pregação, falei numa última aula, que a lógica de Deus salvar é diferente do que nós achamos. Primeiro ele salva para depois a pessoa se converter, gente. A pessoa se converte logo após que é salva, ela é salva e aí vem a conversão. Por mais que nós não aceitemos isso, mas é claro, é evidente o que está em Oséias, o que está em Romanos, o que está aqui em Atos, entende? Ele salva e a partir da salvação a pessoa é convertida. Isso é algo muito tremendo. Então essa visão, ela vai simbolizar. E o próprio apóstolo Paulo diz, né, que Deus quebrou a barreira da separação. Para Deus não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre. Todo mundo pode alcançar a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador de suas vidas. Tem que receber, tem que aceitar. Terceira subseção da primeira sessão, a urgência da pregação do evangelho. Com essa abertura, então aí há sim uma necessidade da proclamação do evangelho. O evangelho tem que ser pregado, né? Logo após a visão, chegam os mensageiros de Cornélio. O Espírito Santo instrui Pedro a ir com eles, sem hesitar. O termo grego usado é diacrino, que significa distinguir, separar, discriminar. Deus ordena que Pedro não faça distinção entre judeus e gentios. Esse ponto ensina que a igreja não pode levantar barreiras culturais, étnicas ou sociais. A missão da igreja é proclamar o evangelho, as boas novas, a todas as nações, ou passim, tois, etnicim, conforme ordenou Jesus. Então, gente, é aquilo que eu falei, diante de Deus não tem preto, não tem branco, não tem raça, não tem tribo, não tem nação. Nós não podemos ser misóginos, nós não podemos olhar a situação cultural, nós não podemos olhar se é na favela, se é no morro, se é em palácios. O evangelho tem que ser anunciado, ele tem que ser pregado. Deus quebrou toda a barreira, Deus purificou aquilo que era impuro, Deus tirou toda a impureza para que a pessoa pudesse ter a oportunidade de ser salva. A salvação, ela é dada por Deus, é recebida por meio da graça e pela fé em Cristo Jesus, que vai nos justificar através do seu sangue, perdoando nossos pecados, por meio da fé que não é nossa, é dom dele. Então, a pregação, ela precisa ir além do que nós imaginamos. Todos nós precisamos anunciar e pregar a palavra aonde for, para quem seja que for, em qualquer nação qual for, aonde houver um espaço para a proclamação do evangelho, nós temos que estar lá proclamando. Segunda grande sessão, a salvação dos gentios. Por exemplo, todos nós que estamos aqui, eu aqui fazendo essa aula, você assistindo essa aula, não é judeu, gente.
Deus descentralizou a salvação, apesar de que já no Antigo Testamento você tem aqueles que têm uma perspectiva nacionalista de salvação e você tem aqueles que têm uma perspectiva universalista da salvação, universal. Então, já no Antigo Testamento a gente percebe isso. E aí agora no Novo Testamento todo nacionalismo cai por terra porque o evangelho tem que ser anunciado por todo mundo. O próprio Marco diz isso, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então o evangelho é além fronteira, não tem nacionalidade. Ninguém é dono da igreja. Ela pode ter nascido em tal país, ela pode ter sido dominada em tal país, mas ela não pertence a país nenhum. País nenhum tem direito de ser dono da igreja, senão Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Primeira subseção, a pregação aos gentios. Pedro, ao entrar na casa de Cornélio, declara: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Claro, depois que Deus fala, né? Infelizmente, nós fazemos acepção de pessoas. Quais são as nossas atitudes quando entra um morador de rua, uma pessoa embriagada, uma pessoa mal cheirosa, mal vestida na igreja? Será que a gente não consegue entender que uma boa parte de quem hoje prega e ensina chegaram na igreja drogado, embriagados, em adultério, e hoje são pessoas de alto nível, lavadas, compradas e remidas no sangue de Jesus? Será que nós não temos mais esse tato de receber as almas, independente de quais condições elas estejam? Será que nós estamos dispostos a receber, como Jesus recebeu, leprosos, adúlteros, e dizer os seus pecados estão perdoados? Será que nós estamos dispostos a reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação? Olha o termo grego, gente, que palavrão. O termo grego prosopoleptes. Vou repetir que eu errei ali. Prosopilemptes significa aquele que julga pela aparência. Por isso que é grande, né? Prosopilemptes. Aquele que julga pela aparência. Ou aquele que favorece alguém por status sociais. Pedro anuncia que Jesus é Senhor de todos, Kyrios Panton, tanto judeus quanto gentios. A mensagem central é clara: todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Então a salvação é para quem crê. É preciso ter essa capacidade de acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A salvação, soteria, é um ato de graça, não limitado a um povo, mas disponível para todo o que crê. Gente, a salvação é para quem crê. Não tem esse negócio de Deus escolher uns para o inferno, outro para a salvação. É todo mundo. Quem não crer será condenado. É a partir do quê? É a partir da fé, é a partir da graça de Deus que vem a todos os homens. E aí rejeitam ou não rejeitam. Quem rejeitar ficará fora dessa salvação. E quem aceitar é salvo em Cristo Jesus por meio da fé. Então, que se tem alguém que vai assistir essa aula, faz acepção de pessoa, porque é preto, porque é grande, porque é baixo, porque é isso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para a aparência. Lembra lá de Samuel? E com certeza é esse o escolhido. Eu não faço acepção de pessoa, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Então Deus vê pessoas destroçadas pelo pecado, destroçadas pela angústia, pela perdição, e Deus vai e quer restaurar esse coração. Deus quer salvar. Deus veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. É isso que Deus veio fazer, buscar e salvar todos que se haviam perdido. Segunda pequena seção aí, subseção da segunda grande seção, a conversão dos gentios. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam a palavra. Aqui aparece o termo grego
epepesen, que significa cair sobre, está no aoristo, ou tomar posse de alguém, indicando a atuação direta do Espírito. A conversão dos gentios demonstra que a fé salvadora não depende de ritos externos, mas da resposta ao Evangelho, da aceitação do Evangelho, sabe? É essa aceitação do Evangelho. É o que o Evangelho faz no interior da pessoa. É isso que vai demonstrar a grandeza da salvação na vida da pessoa. A ação pertence a Deus, a aceitação cabe a nós para receber. Então não é ritos, não é ter que ir lá na frente, não é levantar as mãos. Às vezes nós estamos tão presos com isso, quando a Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. A gente levanta a mão e tal, porque são ritos de ter que ir lá na frente. Mas quantas pessoas não já aceitaram a Jesus antes de ir lá na igreja? Quando chegam, já chegam decididas. A salvação já aconteceu antes, a aceitação já aconteceu antes. Lá é apenas uma confirmação, porque tantas as igrejas como as pessoas que estão no mundo, elas entendem que tem que ir lá na frente aceitar Jesus e tal, mas é libertador quando entendemos que Deus não está olhando para ritos externos, mas a aceitação, mas a resposta ao Evangelho. Como essa pessoa aceitou o Evangelho? Ao testemunhar isso, Pedro ordena que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, oficializando a entrada dos gentios na comunidade da eclesia, da igreja. Então, eles foram batizados com o Espírito Santo e posteriormente foram batizados nas águas em nome de Jesus Cristo, porque Deus fez a mesma coisa que fez aos judeus. A igreja judaica recebeu o Espírito Santo, agora Cornélio, como representante da igreja gentia, recebe o Espírito Santo. É claro que ali todo mundo que está na casa recebe, tá, gente? Porque a palavra casa, oikia ou oikós, significa casa, propriedade. Então, tudo que tinha dentro daquela casa servia e pertencia ao dono dela, que seria Cornélio, no caso ali, que é o senhor da casa. Todo mundo ali se converte, todo mundo ali recebe o Espírito, todo mundo ali é salvo e nasce aí a primeira comunidade gentia cristã que vai glorificar a Deus em línguas, glorificar a Deus com o recebimento do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, gente, porque alcançou o Brasil, alcançou o mundo, chegou até nós aqui no Rio de Janeiro, em todas as partes aqui do nosso Brasil, né? Que maravilha. Terceira grande sessão, o Espírito derramado sobre os gentios. Primeira subseção, o Espírito prometido. Então, assim, Deus falou em Joel que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele não disse que ficaria limitado aos judeus. Ele não disse, ele disse sobre toda a carne. Toda a carne. E, diga-se de passagem, toda a carne humana. Não é animal, mas sobre toda a carne. Humana, é claro. E ele não especifica se é somente para os gentios. É em Atos dos Apóstolos que Pedro vai usar essa citação direta de Joel para dizer que ali estava se cumprindo aquela passagem. E é claro que Deus já estava com as portas abertas para os gentios serem salvos, mas a seu tempo. E isso começou. E Cornélio é o que recebe. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios não foi um evento isolado, mas um cumprimento de uma promessa antiga. Jesus havia assegurado aos discípulos que eles seriam batizados com o Espírito Santo, baptistes em pneumaticagio, preparando-os para a missão universal, porque depois o versículo 8, sereis minhas testemunhas
em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O termo baptizo indica uma imersão total, simbolizando uma transformação profunda operada pelo Espírito de Deus. Observe que o termo batismo, verbo, é usado para o mesmo de batizar em água, ou seja, é realmente imergir, é a pessoa ser coberta. Então, com o Espírito Santo, é a pessoa ser batizada em sua totalidade, ser totalmente coberta, totalmente revestida pelo Espírito Santo, para ter a capacidade de ter poder, de ter sido transformado profundamente para realizar a obra salvadora de Jesus. Essa promessa remonta às promessas do Antigo Testamento, eu acabei de dizer, Joel 2. 28 ao 29, Deus afirma: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. No grego é hell. Apotu pneumatus mu, indicando um derramamento abundante e inclusivo. Ezequiel 3, 26, 27, encontramos outra profecia: porém, dentro de vós o meu espírito, tosso, está no futuro, to pneuma mu enrimin, destacando que o Espírito passaria a habitar permanentemente no coração dos crentes. Logo, o que aconteceu na casa de Cornélio é a confirmação de que o plano divino sempre incluiu a presença do Espírito entre os gentios, sem distinção de origem. Deus, ele não está preso a povo, ele está preso à sua aliança, à sua palavra. É a palavra de Deus que ele tem zelo por ela para que se cumpra. Então havia já promessas no Antigo Testamento, Deus olhando para povos, línguas, tribos e nações, como está em Apocalipse. Então a salvação vai abranger todas as pessoas, e o Espírito Santo vai abranger a toda pessoa. Eu tenho lá no meu WhatsApp, a frase do meu WhatsApp é: a igreja é o lugar natural aonde o Espírito Santo deseja estar. Então, onde o Espírito Santo quer estar? Na igreja. Igreja que nós não sabemos quem são, quantos são e de onde são, que é essa a igreja triunfante, a que vence, a igreja de Cristo. É essa que une judeus e gentios, gregos, que estão agora fundamentando, formando essa igreja, que já se passaram 21 séculos e permanece de pé diante da presença de Deus. É essa igreja que continua proclamando o evangelho, que continua transmitindo a mensagem sem olhar para a situação social, política, educacional, cultural, seja qual for a situação. Desculpa, gente. Segunda subseção, o Espírito recebido. O texto de Atos 10, 44 descreve que enquanto Pedro ainda falava, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O verbo usado aqui é epipsen, derivado de epipito, que significa cair sobre, tomar posse, dominar. Essa expressão mostra que o derramamento do Espírito foi soberano, independente de qualquer intervenção humana. Não houve imposição de mãos. Está no auristo ali o verbo, no sentido de que em um ponto do tempo aconteceu. O derramamento do Espírito foi soberano e independente de qualquer intervenção humana. Não foi o homem aí, enquanto o camarada lá estava falando, Deus derramou. Não tem esse negócio, gente. Eu fico vendo hoje nos cultos, quem quer ser batizado vem aqui à frente, receba. Aí os camaradas fazem aquele show pirotécnicos com as mãos, como que se fosse aí. Lembra quem é quem é aí de assistir desenho, né? Como que se ele fosse um super saiyajin, desses desenhos de luta, né? Ou dos mais antigos do Street Fight, que fazia o Hadouken, né? Eles fazem uns movimentos como que se fossem eles os protagonistas do poder, como saíssem deles o poder, como se eles fossem os manipuladores do poder. E enquanto Pedro falava,
O Espírito Santo descia, caía sobre todos os que ouviam a palavra. Então, esse poder pertence a Deus, gente. Não houve imposição de mãos, confissão formal de fé, nem batismo prévio. Deus escolheu agir diretamente. Nós precisamos sair desses shows pirotécnicos e deixar Deus escolher agir diretamente do jeito que Ele quer. Se nós entrarmos nesse contexto, o negócio vai ser diferente. Além disso, Lucas registra que os gentios receberam o Espírito Santo, usando o verbo lambanei, está no infinitivo, o mesmo empregado em Atos 2,38, recebereis o dom do Espírito Santo, limpsesté, tom dorean tu hagio pneumatos, a palavra dorea significa presente gratuito, deixando claro que o Espírito é um dom da graça divina, não uma recompensa por obras ou méritos pessoais. Pedro reconhece isso em Atos 11:17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para resistir a Deus? Quem somos nós para resistir a Deus quando Deus quer salvar alguém? Esse não. Mas não olhe para isso, olhe para o dom de Deus. Essa declaração reforça que não há dois padrões de salvação, judeus e gentios. São igualmente acolhidos na nova aliança. Por isso que é uma nova aliança, uma aliança diferente do que Deus fez com os pais deles. Ninguém nunca viu uma aliança como essa, porque ela é diferente e por isso ela abarca, ela consegue alcançar todos, judeus e gentios. Aqui não cabe teorias teológicas de dupla predestinação ou coisa parecida. Deus salva quem Ele quiser e quem aceitar essa salvação. Um Pentecoste visto e ouvido. O derramamento do Espírito sobre os gentios é descrito de forma visível e audível, semelhante ao que ocorreu no dia de Pentecostes. Tinha que ser igual para mostrar que não tem diferença. Os judeus que estavam com Pedro ficaram admirados ao perceber que o Espírito Santo também se manifestava sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e glorificando a Deus. O termo utiliza a expressão glossais, lalém, falar línguas, que significa literalmente falar com línguas, apontando para um fenômeno sobrenatural, porque não eram mais as línguas deles. Confirma essa conexão ao explicar em Atos 11:15, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, no princípio. A experiência de Cornélio, portanto, é chamada de um Pentecoste gentílico, pois reproduz os mesmos sinais do derramamento inicial do Espírito sobre os judeus. Isso demonstra que a igreja não poderia mais fazer distinção entre judaioi, os judeus, e etnê, os gentios, pois o próprio Deus deu a ambos o mesmo Espírito sem discriminação. A igreja é uma só. A igreja é uma só. Conclusão: a experiência de Atos 10 mostra que a igreja hebreia precisava abrir-se para um novo tempo. Deus estava formando um só povo, a Eclesia Tutheu, Igreja de Deus, sem distinção de etnia, cultura ou nacionalidade. O Evangelho derruba barreiras, rompe preconceitos e manifesta a multiforme graça de Deus. Poikile caris. Hoje, assim como Pedro, somos chamados a anunciar a mensagem de Cristo sem discriminação, para que todos, judeus e gentios, conheçam a soteria, a salvação que há somente em Cristo Jesus. Felizes os missionários, felizes os pés daqueles que anunciam novas de paz. Proclame a palavra, olhe para os que estão em situação de rua, em hospitais, em qualquer lugar que seja. Olhe com uma perspectiva salvadora, porque você é um agente salvador. Eu sou um agente salvador, um agente transformador e ressocializador. Gente, até a próxima aula. Um abraço. Haris Kai Eirene.